Olá, eu sou a Maria Lúcia, professora de Educação Física na Escola Municipal Giuseppe Carnimio. Vamos à nossa videoaula de número 23 para os 8º e 9º anos de Educação Física. Hoje o tema que vou falar vai ser Olimpíadas. Vamos ver um pouco sobre esse tema. Olimpíadas. O símbolo dos Jogos Olímpicos é composto por 5 arcos entrelaçados com as cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho. Foi originalmente concebida em 1913 pelo barão Pierre de Coubertin, fundador dos Jogos Olímpicos modernos. Esses 5 anéis representam os 5 continentes e até hoje suas cores simbolizam a união entre os povos e raças. Olha lá, nós temos os arcos, os anéis, o azul, o amarelo, o preto, o verde e o vermelho, que corresponde à Ásia, à Europa, à África, à Oceania, América do Norte e América do Sul. Esses arcos que representam o símbolo das Olimpíadas. Histórico das Olimpíadas. As Olimpíadas tiveram sua origem na Grécia Antiga, incentivada tanto pela importância que os gregos davam aos esportes e à manutenção de um corpo saudável, quanto pela busca de religiosidade, paz, amizade e bom relacionamento entre os povos. Os Jogos originaram-se por volta do século 8 a.C., no contexto da Antiga Hélade, isto é, o conjunto das cidades-estados da Grécia Antiga, da Grécia Clássica. A realização dos Jogos ocorria na cidade de Olímpia, lá na Grécia, por isso o nome Olimpíadas, para onde os cidadãos das outras cidades peregrinavam a fim de participarem das competições. O primeiro atleta a vencer uma prova na Olímpia teria sido Córebo, em 776 a.C. A prova era de corrida. O pentatlo era uma prova nobre dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga e reunia pela ordem corrida num estádio, lançamento de disco, salto em distância, lançamento de dardo e luta. As 4 primeiras provas eram classificatórias e chegavam à luta apenas os 2 finalistas. As Olimpíadas, além de serem jogos, eram também um tratado de paz entre os povos na Grécia Antiga, porque lá nessa época aí tinha muita guerra, tinha muita luta por conquista lá das terras, do território. Quem foi que inventou os Jogos Olímpicos? Originalmente, os Jogos Olímpicos da Antiguidade foram realizados em Olímpia, na Grécia, no século 8 a.C. ao século 5 depois de Cristo. No século 19, o barão Pierre de Coubertin fundou o Comitê Olímpico Internacional, o COI, em 1894. Olha aí a foto dele. Onde surgiram os Jogos Olímpicos? De acordo com a mitologia grega, o herói Hércules criou a Olimpíadas por volta de 2500 a.C., na Grécia Antiga, para homenagear o pai dele, Zeus. Contudo, os primeiros registros históricos das Olimpíadas são de 776 a.C., quando os atletas vencedores começaram a ter seus nomes registrados. Quem poderia participar dos primeiros Jogos Olímpicos? Os Jogos Olímpicos era a mais importante festa pan-helênica. Deles só podiam participar homens livres, falantes de língua grega, em pleno gozo de seus direitos de cidadão. Participavam atletas originários das várias cidades gregas, mesmo as mais distantes colônias. Era uma honra poder participar. Quando surgiram os Jogos Olímpicos da Era Moderna? Em 6 de abril de 1896, começava em Atenas, na Grécia, a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Olha aí o estádio, olha a quantidade de gente, repleto. O que são as Olimpíadas?
São competições de diferentes modalidades esportivas, que são realizadas a cada 4 anos, então de 4 em 4 anos, onde participam atletas de todos os continentes do mundo. Quantos dias duram as Olimpíadas? Os Jogos Olímpicos são um evento multiesportivo internacional quadrienal, certo? Que é realizado de 4 em 4 anos. Comemorando como um festival esportivo global por pessoas de todo o mundo. As Olimpíadas têm duração de 3 a 4 semanas. Jogos Olímpicos na atualidade. Na última edição dos Jogos Olímpicos, que aconteceram no Rio em 2016, o programa da Olimpíada de Verão contou com 28 esportes, 42 modalidades e foram realizados 306 eventos durante o período dos Jogos. Vamos conhecer quais são os esportes olímpicos. Aqui, o atletismo, vão olhando aí. O badminton, olha lá, a raquetinha, com a bolinha, como se fosse uma peteca. O basquetebol, o boxe, a canoagem, o ciclismo, lembrando que tudo é masculino e feminino. O esgrima, o futebol, a ginástica, o golfe, o halterofilismo, o handebol, o hipismo, o hóquei sobre grama, o judô, a luta olímpica, a natação, o nado sincronizado, este somente para as mulheres, o pentatlo moderno, que é um conjunto de provas de esgrima, natação, hipismo, tiro e corrida, o polo aquático, o remo, o ruble, os saltos ornamentais, o taekwondo, o tênis, dupla em simples, o tênis de mesa em simples, dupla, tiro com arco, tiro esportivo, triatlo, que também é um conjunto de provas de natação, pedalar e correr, a vela, o vôlei de praia e o vôlei de quadra. Mulheres nas Olimpíadas. A primeira vez que as mulheres participaram dos Jogos Olímpicos foi na segunda edição em Paris, no ano de 1900. Eram 22 mulheres para 975 homens. Na edição seguinte, em São Luís, em 1904, nos Estados Unidos, o número de mulheres diminuiu bastante e foram apenas 6 para 645. Porque tinha muita discriminação, né? Naquele período lá, naquele ano, nessa era, tinha muita discriminação ainda quanto a mulher participar. Participação do Brasil nas Olimpíadas. Brasil participou de 22 das 28 edições dos Jogos Olímpicos. Os atletas brasileiros passaram longe das 5 primeiras edições dos Jogos Olímpicos, de 1896 a 1912. A participação do Brasil só começou na Antuérpia em 1920. De lá para cá, a única ausência foi em Amsterdã em 1928. Os Jogos Olímpicos de 2016, conhecido oficialmente como os Jogos da 31ª Olimpíada, ou Rio 2016, foi um evento multiesportivo realizado no segundo semestre de 2016, na cidade do Rio de Janeiro, capital do estado homônimo no Brasil. O Brasil teve sua melhor colocação ficando em 13º, trazendo para o Brasil 19 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Foi a nossa melhor colocação até hoje. Aqui o quadro de medalha do Rio 2016 ficou assim Estados Unidos com 121 medalhas, a Inglaterra com 67, a China com 70. Uai, por que a China em terceiro com 70 e a Inglaterra com 67? Porque veja bem, guarda isso, quem ganha mais medalha de ouro
passa na frente. Então, como a Inglaterra tem 27 e a China 26, por isso que a Inglaterra pulou, passou na frente, mesmo tendo no total menos medalhas. É assim que faz a formação, é assim que se processa a classificação. E o Brasil ficando na 13ª colocação, com 19, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Esse é o Vinícius. Vinícius foi o mascote oficial dos Jogos Olímpicos no Rio. O design do Vinícius representa a vida selvagem brasileira. Cada país que cedia as Olimpíadas, ele cria um mascote. E a do Rio foi o Vinícius. Infelizmente, devido à pandemia do novo coronavírus, as Olimpíadas que aconteceriam nesse ano em Tóquio foram adiadas. Sendo assim, as Olimpíadas de Tóquio têm nova data, de 23 de julho a 8 de agosto de 2021. E esses dois aqui são os mascotes de Tóquio. Uma curiosidade, não há um número pré-definido de atletas que vão participar das Olimpíadas na delegação de cada país. Para isso, cada modalidade tem um caminho, um rumo aos Jogos. Os brasileiros podem precisar vencer uma competição, alcançar uma posição no ranking da sua modalidade, atingir um índice ou ser convocado pela Confederação Brasileira do seu esporte. É assim que você é convocado. Existem competições específicas, né, para você ver se vai dar o índice, para você ver se você vai se classificar, e aí você é convocado. Tem modalidades que não precisa disso. Conforme teu desempenho, você é convidado pelo COI. Mas, do contrário, é sempre uma competição específica para ver se você vai ser convocado para representar seu país. Cada país que cedia os Jogos é responsável por alojar os atletas vindos de todos os cantos do mundo. Para isso, são construídos alojamentos em centros olímpicos. Olha aqui, a Vila Olímpica, coração dos Jogos no Rio em 2016. O Rio de Janeiro construiu esses prédios com todos esses apartamentos, que é para alojar os atletas que vieram aqui no Rio em 2016 nas Olimpíadas. E é assim toda vez. Cada país é responsável em construção do alojamento e manter o alojamento para os atletas do mundo inteiro que vêm para os Jogos. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, a gente falar sobre Olimpíada. Nas próximas aulas nós vamos ainda ter outros assuntos muito bacanas relacionados às Olimpíadas. Vamos falar sobre as Olimpíadas de inverno que acontece onde tem neve, né? Vai ser o nosso tema da nossa próxima aula, como a Paralimpíada, né? Paralimpíadas, que é uma continuação da Olimpíadas, né? Que são as pessoas portadoras de alguma deficiência, que também. Então, quando acaba a Olimpíada, depois de uma semana, tem a Paralimpíada. Esses vão ser os temas da nossa próxima aula, que são ligadas às Olimpíadas. Ok? Espero que vocês tenham gostado, aproveitado para ter entendido sobre esse campeonato, né? Esses jogos que é muito bacana, que acontece de 4 em 4 anos, né? E o país que também seleciona, que é selecionado, ele passa também por uma seletiva, assim, eles dão o nome, né, que pretende sediar no COI, e há toda uma classificatória, né, para ver como é que está o país, tanto financeiramente, como a questão de guerra política, e assim há o sorteio e é onde que vence o país selecionado. Aqui, nesse momento ainda que nós estamos passando, se cuide, se vocês saírem, usa máscara e álcool em gel, ok? Até a próxima aula.